Oi, gente, tudo bem? Obrigado por estar mais um dia aqui vendo meus vídeos. Eu peço que você já deixe seu like aqui nesse vídeo. E para quem gosta desse tipo de conteúdo sobre questões espirituais, se inscreva no canal para sempre que eu estar postando um vídeo novo, você receber notificações, gente. E o assunto de hoje ontem eu estava gravando um vídeo sobre karma, né? E acontece que ontem também, depois que eu gravei o meu vídeo, eu acabei de terminar um livro que eu estava lendo e que foi incrível. Eu falei, cara, isso exemplifica tão bem a questão do karma. E também é uma história linda, maravilhosa. Sim, gente, eu estava lendo um dos romances de Emmanuel. Para quem não sabe, Emmanuel é um dos mentores espirituais do Chico Xavier. Sim, gente, o Emmanuel, ele tem os livros escritos de autoria dele por meio de Chico Xavier. E ele também auxiliava o Chico Xavier em todo o processo mediúnico dele, né? Organizava lá todas as coisas que o Chico ia fazer. E ele tem alguns livros de romance no qual ele acabou revelando alguma das encarnações dele. E esse livro aqui que eu terminei ontem chama Há 2000 anos. Esse livro é sobre uma reencarnação em que Emmanuel era um senador romano, sim, gente, que viveu na época de Jesus. Sim, ele tinha praticamente a mesma idade que Jesus ali, ele nasceu acho que uns 2 ou 3 anos depois de Jesus Cristo. E ele, gente, chegou a conhecer Jesus Cristo pessoalmente. Sim, gente, Emmanuel, em uma de suas reencarnações, chegou a conhecer o Mestre. Eu estou procurando aqui as partes do livro em que eu marquei como sendo as mais relevantes para a gente tá comentando hoje. Já avisando que eu vou deixar alguns spoilers aqui desse livro, mas se você não pretende ler ele inteiro, vai ser muito interessante. E se você pretende ler, eu acho que não vai atrapalhar o contexto geral. Mas é uma reencarnação muito dramática, né? E em que ele, chamado Publio Lentulus, né? Ele nasceu na Roma e veio de uma família muito rica, né? Ele era um senador romano que foi mandado para Jerusalém, quando Jerusalém estava sob o Império Romano. E nesse meio tempo, aconteceram diversas coisas, né? Mas o Publio Lentulus, o que ficou marcado a respeito dele, ele apesar de ser um homem justo e um homem correto nas suas ações, ele era muito orgulhoso, muito vaidoso, se preocupava muito com as questões sociais, como que a sociedade vai ver isso, o que a sociedade vai falar ou o que não vai falar. E para ele também as questões materiais, elas tinham muito mais relevância do que outras coisas, né? A questão do poder, do dinheiro, para ele era muito importante. Apesar dele ser um homem justo, como eu falei, no que eu li ali, eu senti ele uma pessoa muito justa, honesto, mas ele era duro no coração, assim, ele era meio barra pesada, no sentido, assim, de ele não amolecia fácil, não. E ao decorrer do livro todo, eu observando, né, como a vida dele foi difícil. Difícil sim, gente. Durante o livro, ele enfrenta diversos desafios, né? O filho mais novo dele é sequestrado e ele não encontra mais esse filho. Ele vê a esposa dele saindo dos aposentos de Pôncio Pilatos. Logo, ele conclui que a esposa estava traindo ele. Aí ele fica 25 anos morando na mesma casa que a esposa, só que sem conversar com ela. Então, ele e a esposa viveram durante 25 anos embaixo do mesmo teto, assim, mas uma relação extremamente fria, sem conversar um com o outro, tendo um de seus filhos já desaparecido, né? E tinha uma outra filha que era mais velha. Essa filha sofria de lepra, quase veio a falecer. Jesus Cristo salvou a menina, gente. Ele foi falar pessoalmente com Jesus
e Jesus, por misericórdia, salvou ela da doença, mas o Públio tinha um coração tão duro que quando ele chegou em casa, né, ele foi falar com Jesus, Jesus Cristo falou que a filha dele ia ser curada não por causa dele, mas por causa da fé da esposa dele. Ele chegou em casa e viu a menina já estava melhorando, né? Ela tinha lepra, ela já estava se sentindo melhor e ela já apresentava sinais de melhora, né? Nesse momento, a esposa dele ficou muito agradecida e falou: Nossa, Jesus Cristo salvou nossa filha, graças a Deus, e não sei o quê. E agradecendo a Jesus, né? E o Públio, orgulhoso do jeito que ele era, vaidoso, falou: Ai, para de falar bobagem, mulher. Aquele homem, ele é um vigarista. Aquele homem, ele é um mago qualquer, igual que você encontra no egípcio. Não foi por causa dele que a nossa filha foi curada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para de ser doida, né? E tratou a mulher dele com o maior descaso, né? Ai, coitado do Públio. Coitado do Públio. A vida dele inteira agindo dessa forma, sabe? Apesar de ser um homem justo, muito orgulhoso. Muito orgulhoso. A esposa dele chegou a se converter ao cristianismo e ela tratava de igual para igual os servos, né? Porque ela falava, Jesus Cristo diz, todos somos iguais. E aquela época as coisas eram muito diferentes. E ele não aceitava isso, né? E durante esses 25 anos que ele achou que a esposa dele tinha traído ele, além de não conversar com ela, tratava ela como se ela fosse uma demente, sim, gente. Ela era tratada como se ela fosse doente da cabeça, porque ela era cristã. Tanto que eles voltam para Roma, né? O filho deles que foi sequestrado, eles nunca mais tiveram contato, não conseguiram encontrar a criança, foram para Roma com a filha mais velha. E a esposa, ela sofria desprezo em casa e fora de casa pela sociedade. E, tem umas partes aqui que eu não quero falar porque vai estragar muita história para vocês, mas o que eu achei interessante sobre a questão do karma, que eu estava falando nos outros livros, no final do livro, o que acontece? O Públio, ele chega a uma realização que eu acho que essa é a parte mais importante, né? Eu não vou dar os detalhes aqui, depois vocês leiam. Cara, se fizesse um filme de Hollywood desse livro, ia ser o melhor filme do século. Porque a história é muito legal. É muito legal, mas ela é muito triste ao mesmo tempo, gente. Já vou falar. Você fica esperando, nossa, quando vai ser o final feliz? Final feliz. Não vou falar, gente, mas não tem final feliz em vida. Sim, gente. É uma história muito dura. Muito dura. E quando você vai chegando, né, no final dela, o Públio percebe que todas as coisas que ele sofreu na vida dele, ele poderia ter evitado. Sim, gente. Ele sofre em um momento, né, que ele se envolve numa briga entre os romanos e os judeus lá em Jerusalém. Um inimigo dele pega uma espada quente e cega ele, né? Na vida anterior dele, ele fazia isso com as outras pessoas, né? É aí que vem a questão do karma, que eu lendo ali, eu pensei realmente ele tinha uma carga kármica muito grande, né? Que precisava ser aliviada. Porém, quase tudo teria sido evitado se ele tivesse agido com amor, com compaixão. Se ele não tivesse sido tão duro, se ele não tivesse sido tão orgulhoso, 90% das coisas ruins pelas quais ele passou, ele não teria passado. E é essa a conclusão que ele chega no final do livro. Eu grifei aqui, ó. E eu vou ler para você. Acredito hoje, com a experiência própria, que as atividades penosas do mundo me ofertaram, que nós contribuímos, sobretudo, para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual nas tarefas desta vida, admitindo agora a existência de um Deus todo-poderoso, fonte de toda misericórdia e todo amor. Creio que a sua lei é a do bem supremo para todas as criaturas, né? Então, que ele disse que nós temos o poder de amenizar
ou piorar a nossa situação espiritual, né? Toda vez que caímos ao longo do caminho, favorecemos o mal, ou praticando-o, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus, com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios, né? E ele fala que não me referindo aos meus atos pessoais, que agravaram as minhas angustiosas dores íntimas, e considerando Jesus como medianeiro entre nós e aquele a quem a sua profunda palavra chamava do Pai Nosso. Fico hoje a pensar se não cometi um erro forçando a sua misericórdia com a minha súplica paternal, né? A súplica paternal que ele fala que é de quando ele foi pedir para que Jesus curasse a filha dele, né? Mas o que ele chegou à conclusão, né? Que os atos pessoais dele agravaram os problemas da vida dele. Sim, gente, eu vou explicar aqui o porquê. Os maiores problemas da vida dele foi o sequestro do menino dele quando ele era um bebê. Um bebezinho de 1 ano foi sequestrado. E o porquê que essa criança foi sequestrada? Um pouco antes, quando ele está viajando em rumo a Jerusalém, um jovem ali na sua adolescência e início da fase adulta, jogou uma pedra nele, enquanto ele estava ali com a comitiva dele. E ele, sem nem pensar 2 vezes, pediu para açoitar o jovem, né? Ele foi açoitado. E depois ele falou, agora você vai ser condenado a ser escravo no resto da sua vida, né? O pai desse jovem chegou para o Públio e implorou para o Públio soltar ele. Falou, por favor, releva a imaturidade do meu filho, ele não deveria ter feito isso, a gente pode te pagar de outra forma, mas por favor, é meu filho único, não faça isso com ele. E o Públio, orgulhoso, falou, não posso me curvar para um judeu. Ele falou desse jeito, né? Um judeu que está aqui pedindo isso, tal, não posso fazer isso. E falou, não, seu filho está condenado e pronto, acabou. Aí, esse homem que chamava André, olha para o Públio e fala assim, é o seguinte, você acabou de adquirir um inimigo para sua vida inteira. Aí o Públio fica meio arrepiado, né? E ele, depois que esse homem vai embora, ele até fala pros guardas, quer saber, eu pensei melhor, pega aquele menino e solta ele, manda ele de volta pra casa dele. Aí os guardas foram procurar o menino e ele tinha desaparecido. E nisso o Públio pensou, então quer dizer que ele fugiu, ele já deve estar com o pai, né? Então tá tudo bem. E não foi atrás mais, não se preocupou, não foi atrás de saber se o menino estava com o pai ou não, se tinha fugido ou não, enfim, deixou isso quieto e falou, fica por isso, né? Acontece que aquele menino, o que acontecia? Havia um mercado paralelo de escravos, né? E esses prisioneiros, às vezes, eles eram desviados para esse, como se fosse um mercado negro, e ele foi vendido para Roma como escravo. E por um acaso ele foi vendido para um amigo do Públio, o Flamínio, o nome do amigo do Públio. Foi vendido por Flamínio, que era amigo dele. E o Públio nem sabia disso, né? E achou que estava tudo certo, tinha sido resolvido ali. Acontece que não, né? Aquele pai ficou tão amargurado que ele planejou aí o sequestro do filho do Públio e transformou o filho do Públio em escravo dele. E esse rapaz viveu aí mais 40 anos sendo escravo daquele outro, entendeu? E no final da vida dele, né, ele percebe que ele poderia ter evitado isso aí, se ele tivesse agido com amor, com compaixão, se ele tivesse atendido o pedido daquele pai, se ele tivesse perdoado aquele menino por causa daquela pedra atirada, que na realidade o menino não machucou ninguém, né? Ele só foi realmente muito imaturo, ele não fez nada assim grave, só foi extremamente imaturo. Se ele tivesse agido com compaixão, aquele pai tinha recebido o filho dele de volta, e ele falou, porque como ele tinha sido vendido para Roma, mesmo eles tendo perdido o rumo do menino, eles logo iriam encontrar ele, porque ele estava com um amigo do Públio. Por um acaso, o amigo do Públio que estava em Roma que comprou ele.
Então ele logo seria capaz de reaver aquele jovem para o pai, mas por ele ser duro de coração, orgulhoso, vaidoso, a situação se agravou, o que levou ao sequestro do filho dele. A outra situação que levou ele a muitos anos de sofrimento, que foi essa situação com a esposa dele, gente. Ele viu o que acontecia. Tinha uma mulher que era ali prima dele, que não gostava da esposa dele e ficava sempre caluniando ela e falando que ela estava traindo ele com Pôncio Pilatos. Sim, gente, Pôncio Pilatos, o mesmo Pôncio Pilatos que condenou Jesus Cristo. E ele se recusava a acreditar, porque ele sabia da índole da esposa dele. Realmente, gente, a esposa dele era a pessoa mais pura desse livro todo, assim, puríssima de coração. E ela nunca fez nada contra a honra dela, nem contra a honra dele. Acontece que no dia que Jesus Cristo foi condenado, a esposa dele já convertida e seguidora de Jesus, os amigos dela, a serva dela, na realidade, que também era cristã e que era muito amiga dela, implorou para ela tentar fazer alguma coisa para salvar Jesus Cristo. Aí o que ela fez? Ela pediu para conversar em particular com Pôncio Pilatos, que tinha há poucas horas condenado Jesus à cruz. Sim, gente. E o que o marido dela viu foi ela saindo do escritório particular do Pôncio, porque ela tinha acabado de pedir para falar em particular com ele e tinha acabado de implorar para ele não condenar Jesus Cristo, para ele tirar Jesus Cristo da cruz. E a única coisa que o marido dela viu foi ela saindo do escritório do Pôncio Pilatos. E ele já deduziu que ela tinha traído ele, ficou nervoso, acusou ela de tudo quanto é coisa, e ela nem tentou se defender, porque ela sabia que no estado que ele estava, não adiantava ela falar nada, porque ele já chegou com a certeza no coração dele, porque foi alimentado pelas calúnias da prima, de que realmente a esposa estava traindo. E ver a esposa dele sair daquele escritório, que foi no mesmo dia que Jesus Cristo ainda estava vivo a hora que ela saiu daquele escritório. E ele sabia que ela era cristã, enfim. Ele não foi tentar entender a situação, não foi conversar com ela. Ele simplesmente acreditou nas calúnias e falou para ela, ó, agora você só é a mãe da minha filha e você vai viver nessa casa aqui só por misericórdia minha, mas você nem chega perto de mim, não fale nada comigo, porque você é uma infâmia, não sei o quê. E aquela mulher dedicada viveu 25 anos da vida dela carregando o peso, né, dessa acusação falsa que ela levou aí nas costas. E no final da vida dele, gente, ele percebe que também, como ele era um senador e ele estava em Jerusalém, ele acompanhou todo esse processo, ele talvez teria alguma possibilidade de tentar salvar Jesus. E ele falando com a serva dele, isso a esposa dele já tinha falecido, tá? Ele falando com a serva dele, nossa, nós todos estávamos lá e ninguém fez nada para impedir a morte daquele homem maravilhoso, caridoso e que ele era, né? E ela falou, a serva dele falou assim, não, teve uma pessoa que fez uma coisa. Ele, ué, quem? Ele falou, a sua esposa. Aí ela contou para ele o que aconteceu. Falou assim, a gente implorou para ela fazer alguma coisa para tentar salvar Jesus. Aí ela pediu para conversar com o Pôncio Pilatos e tudo. Daí aquilo naquela hora, assim, depois de mais de quase 50 anos do acontecimento, a esposa dele já estava falecida há pelo menos uns 20 anos. E ele já tinha ficado 25 anos sem falar com a esposa dentro de casa, até o falecimento da esposa, enfim. Eu não vou entrar em detalhes sobre o falecimento dela, que foi muito trágico também. E caiu a ficha dele. Ele o quê? A única pessoa que fez alguma coisa para tentar salvar Jesus Cristo foi a minha esposa. E por causa disso, eu fiz ela sofrer durante 25 anos da vida dela. E sofri à toa também. Por quê? Ele amava muito a esposa dele. E eles eram um casal feliz. Mesmo com o sequestro do filho mais novo, eles ainda tinham muito amor um pelo outro. Então, aquilo era um fardo que não precisava ser carregado.
Tá entendendo? E você fica assim, verdade. Verdade. Então, a maior parte dos infortúnios, a maior parte das coisas ruins que aconteceram na vida dele foi em decorrência dele mesmo. Mas por quê? Porque ele fez alguma coisa de errado? Ele não necessariamente fez alguma coisa de errado, mas faltou amor, faltou caridade, faltou entendimento, né? Se ele tivesse conversado com a esposa, se ele não tivesse acreditado nas calúnias, se ele tivesse sido caridoso com aquele pai daquele jovem que foi imaturo e que jogou aquela pedra, né? 99% dos problemas dele não teria existido, né? E daí aqui tem mais algumas partes que eu grifei. Reconhecemos hoje, portanto, que há uma lei soberana e misericordiosa a que devemos obedecer, sem interferir no seu mecanismo feito de misericórdia e sabedoria. Minha atual existência teria de ser um imenso rosário de infindas amarguras, mas vejo tardiamente que, se houvesse ingressado no caminho do bem, teria resgatado um montão de pecados do pretérito obscuro e delituoso. Agora entendo a lição do Cristo como ensinamento imortal da humildade e do amor, da caridade e do perdão. Caminhos seguros para todas as conquistas do espírito, longe dos círculos tenebrosos do sofrimento, né? Quer dizer, longe dos círculos do sofrimento. Ele não precisava ter sofrido tanto. A expiação não seria necessária no mundo. A expiação, gente, todo mundo fala de provas e expiações. Não seria necessária para o burilamento da alma se compreendêssemos o bem, praticando-o por atos, palavras e pensamentos. Se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, ele falou isso porque ele ficou cego, né? Eu comentei isso no início do vídeo. Mesmo ele estava sendo condenado a esse suplício em tão trágicas circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação dessa prova se abandonasse o meu orgulho para ser um bom e humilde. Quem que cegou ele? Foi o André, o pai do menino vendido como escravo. Então, ele, além de ter evitado o sequestro do próprio filho dele, talvez ele teria evitado a cegueira dele. Por quê? Porque se ele tivesse sido bom e caridoso com aquele homem no início do livro, talvez boa parte desses males não tivesse acontecido, né? Um gesto de generosidade de minha parte teria modificado as íntimas disposições de André de Gioras. Mas a realidade é que, não obstante todos os precisos alvitres do alto, continuei com meu egoísmo, com a minha vaidade e com a minha criminosa impenitência. Agravei desse modo meus débitos clamorosos perante a justiça divina e não posso esperar magnanimidade dos juízes que me aguardam. E, gente, isso aqui é porque eu fiz um vídeo anterior a respeito de karma. O que é karma, como que funciona. Isso aqui é mais pra gente entender, né? Que boa parte dos castigos que a gente fala estar sofrendo podem ser evitados. Podem ser evitados como? Se a gente simplesmente agir da forma que Jesus falou pra gente agir. Com bondade, perdoar os inimigos, né? No caso dele, perdoar aquele menino que atirou a pedra nele, teria evitado com que o filho dele fosse sequestrado e evitado com que ele ficasse cego. Olha só como um ato pequeno, né, de perdão ao próximo é capaz de evitar males pra gente, tá entendendo? E foi isso que ele percebeu no final do livro. Se você agir conforme os ensinamentos de Jesus, você estará se beneficiando, porque você vai estar evitando males para você mesmo. Entenderam? Às vezes é difícil da gente entender isso, né? Porque a gente precisa, por exemplo, ver a história de uma vida inteira e no final ele ainda fala, essa vida foi desperdiçada. Ele, velhinho lá com 80 anos na cara, falou para ele mesmo, essa vida aqui foi desperdiçada. Eu joguei no lixo essa encarnação. Porque só na velhice ele percebeu isso.
Tá entendendo? E pra gente não olhar pra essa nossa vida agora, a minha e a sua, quando a gente tiver velho, ou quando a gente já estiver no mundo espiritual e fala, nossa, desperdicei minha vida, o que que a gente tem que fazer? Tem que perceber agora. Tudo que é da terra, tudo que é do mundo, não tem tanta importância quanto a gente acha que tem. Como que o Públio, que é um senador, adquiriu muitas e muitas e muitas posses? Gente, ele era extremamente rico. Ele foi homenageado várias vezes pelo próprio imperador de Roma, ou seja, ele estava num cargo assim que depois do imperador era ele, tá entendendo? Então ele tinha os cargos mais altos, ele tinha muito dinheiro, tinha muito poder, sim. Ninguém naquela época do mundo era mais poderoso que ele, só o imperador. E mesmo assim, na velhice, ele olhou para trás e falou: essa vida foi desperdiçada. Por quê? Porque ele sofreu muito, mesmo tendo aí tudo que muitas pessoas falam: nossa, eu queria tanto ter isso, queria tanto ter aquilo, porque se eu tiver isso eu vou ser feliz, se eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Ele tinha tudo que qualquer pessoa poderia querer. Mas o que ele não tinha? Ele não tinha a família dele. Não teve o filho dele perto dele, teve uma relação ruim com a esposa, viu depois a filha dele que se casou, que sofreu também igual uma condenada, né? Aquelas coisas simples eram as coisas que fizeram falta para ele no final. Entende? Então, o que a gente pode fazer? E eu agradeço o Emmanuel, porque o Emmanuel não é todo mundo, gente, tem coragem de pegar e se abrir dessa forma. E colocar aqui pra gente ver. Porque você vai lendo isso aqui e você fala, nossa, não acredito que o Públio está fazendo isso. Você fica de cara. Você fala assim, nossa, não é possível que ele fez isso, né? E chega umas horas que eu até falo, eu não posso falar nada, porque vai que na minha encarnação... Já deve ter tido encarnação muito pior que essa, do Públio. Então não vou falar nada. Mas o Emmanuel teve a coragem de se abrir pra gente, passar todas essas informações para que no final a gente entendesse com... o caso prático dele, o que é realmente importante. Se ele tivesse sido amoroso, se ele tivesse sido caridoso, ele teria tido o filho junto dele, teria tido a esposa, né? E por aí vai. Então, gente, o livro é incrível. É longo, mas eu juro pra vocês, acho que eu li, assim, em 3 dias. Acho que tem uns 3 dias que eu baixei esse livro no meu Kindle, de tão bom que ele é. Sabe aquele livro que você começa a ler 10 horas da noite, você fala assim, vou ler um pouquinho, quando você vê já é 1 da manhã e você ainda tá lendo e você não quer parar? É quase uma série do Netflix que você se vicia. De tão bom, aconselho o livro dele. Essa série dos romances de Emmanuel tem mais 4 livros, eu baixei aqui também para eu ler, parecem ser muito legais, aconselho. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje é sobre karma, é para falar do livro, é para agradecer o Emmanuel pela maravilhosa obra, para vocês entenderem boa parte dos nossos sofrimentos, boa parte não, a maioria dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. Por nós mesmos, pela nossa teimosia contra as leis de Deus. Sim, gente, existem leis que regem o nosso universo, que eu já gravei vídeo aqui. Se você não viu, vá lá e veja as leis herméticas, que é a lei do mentalismo, a lei de causalidade e a lei do ritmo e 7 leis ao total. Vai lá e dá uma olhada para você entender que existem essas leis e essas leis não podem ser quebradas. É que nem você querer ir contra a lei da gravidade e falar, eu não gosto da lei da gravidade, eu quero me jogar desse penhasco, mas eu não quero cair, porque eu não acredito na lei da gravidade. Você acreditando ou não, você querendo ou não, você insistindo ou não, se você se jogar no penhasco, você vai cair. Por quê? Porque a lei da gravidade ela vai funcionar com você gostando ou não gostando, entende? E essas obras espíritas, com as vidas, né, de Emmanuel, as obras de André Luiz, maravilhosas, elas são ótimas para exemplificar, porque às vezes a gente não entende com a explicação, mas a gente entende com um exemplo prático.
Então, o que é esse livro aqui? É um exemplo prático de como a nossa própria conduta pode amenizar ou piorar a nossa própria vida. E como se o Públio, se ele tivesse agido conforme no início do livro, quando ele encontrou Jesus e Jesus Cristo salvou a filha dele, Jesus Cristo falou para ele. Se naquela hora ele tivesse escutado Jesus, 99% de tudo que ele passou, ele não teria passado, né? Lembrando, gente, mentalismo. A nossa mente reflete a nossa realidade. Então, nós somos capazes, sim, de modificar o nosso destino. Nosso destino, sim, gente, porque nós somos capazes de conduzir a nossa vida da forma que a gente queira, contanto que a gente saiba controlar a nossa mente. Dá uma olhada na lei do mentalismo. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham gostado. Comente aqui se você gostou, não gostou, se você concorda, se você discorda, o que você acha do Emmanuel, o que você acha de Chico Xavier, se você já leu algum livro deles ou não. E espero que vocês fiquem bem e até a próxima.